Bom dia a todos e todas. Então, meu nome é Cláudia, eu sou psicóloga também, formada no Rio Grande do Sul, mestre e doutora na área da psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina. A minha trajetória com a orientação profissional, essa caminhada que eu venho trilhando e sou muito apaixonada pelo que faço, iniciou já na minha graduação, quando fui trabalhar como bolsista no projeto de extensão de orientação profissional. O curso nem tinha disciplina, nada voltado, uma professora muito entusiasmada levou o projeto para a universidade e comecei ali, me encantei e fui seguindo a trajetória acadêmica e, paralela a ela, sempre atuando profissionalmente com a orientação profissional, de carreira, em diversos contextos e com diferentes públicos. Mais favorecido socioeconomicamente é aquele em condições muito vulneráveis, em situações à margem de uma sociedade extremamente seletiva. Então, durante esse meu processo de formação acadêmica, no mestrado, eu já fui estudar sobre a crise no meio do curso, para vocês entenderem um pouco por que eu vou falar de carreira. Tá? Porque na época até foi uma sugestão, inclusive da minha orientadora, a professora Dulce Helena Pena Soares, porque se tinha muitos estudos voltados a essa transição, ensino médio, universidade, o que acontece, adaptação nesse momento, muita desistência que acontece justamente no primeiro ano. Tem muitos estudos voltados à transição, universidade, mercado de trabalho. E esse meio do curso, o que acontece? Não acontece nada? O sujeito está bem, está tudo tranquilo, está resolvido, já se decidiu e vai seguir a sua carreira? Então, já fui ali estudar e entender um pouco o que de fato acontece, os resultados, eles mostram que há um processo assim, de uma crise nesse momento, porque ele sai de uma área, de um contexto que eram disciplinas às vezes mais gerais, mais amplas, para começar a exercitar um pouco esse mundo daquela profissão que ele escolheu. É quando ele vai para os estágios. O meio do curso ele tem uma transição ali também. E é onde muitos começam a se questionar, porque até então alguns ficavam no papel de aluno, estudavam para serem alunos ali durante o curso e agora eu tenho que pensar como profissional. Então não sou mais só o aluno. Então muitos entravam numa crise de identificação com essa escolha que eles tinham feito. E agora o que eu faço? Já estou no meio do curso, faltando muito pouco para terminar, concluo ou desisto? Depois eu fui para o doutorado para estudar um pouco sobre os aspectos que favorecem a permanência durante o curso. Aí já caminhei um pouco mais para a área técnica, por estar também crescendo. Fui estudar um pouco mais esses cursos que são gratuitos. Eu tinha ali um pressuposto de que a gratuidade ela já seria um fator favorável à permanência, e aí não foi nada disso. Esse meu pressuposto ele caiu por terra, e aí apareceu com muita força a questão da identificação e o apoio institucional e familiar. Tanto, e aí eu vou falar disso, tanto para permanecer durante esse processo de formação, que é só uma fase, mas também para ele poder pensar como ele vai fazer essa transição dessa formação que ele escolheu para esse mundo do trabalho. Onde alguns já começaram antes também a fazer isso. Vou estar falando aqui mais da carreira, partindo também um pouco da minha experiência enquanto docente numa disciplina que foi de orientação e planejamento de carreira na Universidade Federal. Atuo no Senac também e trabalho com esse processo de gestão profissional com os estudantes em cursos técnicos e tecnólogos. Então, vou trazer um pouco, inicialmente mais teórico, alguns aspectos, mas também vou falar um pouco de algumas experiências, e a experiência também na parte do atendimento individual. Eu sou parceira no Instituto do Ser, e ali desenvolvo também o trabalho individualizado voltado ao planejamento de carreira, a orientação
profissional, mais para a primeira escolha, mas também planejamento de carreira, que é um público que tem crescido muito. Tem nos chamado muita atenção nesse sentido. Não só aquele que está, né, cursando, né, uma graduação e que se vê no momento de se questionar se quer continuar ou não, mas aquele que está recém-formado e que agora, o que eu vou fazer? Será que é isso que eu realmente quero? Que caminhos? Então, num contexto, eu trabalho com uma população, né, às vezes com limitações voltadas, né, ao contexto, né, educacional, pela formação de base que tiveram e que veem isso às vezes como um obstáculo, né, para continuar a sua formação, até mesmo para, né, seguir dentro da sua caminhada, né, mas também um outro lado de quem, né, tem uma condição e teve todo um processo de formação super favorável e que também, né, vê, assim, às vezes não vê, né, muitas possibilidades. Mas por que isso acontece de fato? Tá? Então, né, para vocês entenderem por que dei esse nome, né, o início da carreira profissional, né, pensar nessa transição que acontece, mas também o que acontece logo nessa entrada, diante de tudo aquilo que a Marilu falou. De como é que está esse mundo do trabalho, as mudanças que estão ocorrendo, né, qual é a centralidade de fato? É no ser, né, é no ter, é o trabalho. Então eu vou falar dessa possibilidade de pensar o planejamento, a orientação e planejamento de carreira. Eu coloquei os dois nomes, mas eu vou explicar no final, né, por que eu coloquei orientação e planejamento. Aqui só para, né, mostrar para vocês por onde eu vou começar. Vou falar de maneira um pouco mais breve sobre o mundo do trabalho, porque a Marilu já fez uma explanação, né, bem concisa em relação a isso, tá? Para falar um pouco para vocês a carreira. O que é a carreira? Como é que é entendida? Né? Vou trazer algumas metáforas para pensar esse papel, o papel da pessoa, né, nesse planejar da carreira, e aí um pouco sobre a universidade. Eu trago para vocês inicialmente, inclusive, um questionamento, né? Então, o que é a entrada no mundo do trabalho? Ela envolve o planejamento, né, da atividade futura, ou as escolhas dentro de uma profissão ou uma ocupação. Que trajetória é essa que eu vou construir e como eu vou construir? Então, que perspectivas de trabalho futuro e que liberdade de escolha, se há liberdade, né, de escolha da profissão, podem estar envolvidas nesse planejar? Quais os fatores que podem estar atravessando, né, essa nossa caminhada? De que modo a gente vai fazer isso? Então, pensar um projeto e a orientação de carreira, ela trabalha a todo momento com projeto de vida, projeto pessoal, projeto profissional. Não tem como dissociar ou trabalhar a pessoa só o seu projeto profissional. Porque eu quero constituir família, ela está relacionada diretamente à profissão, à minha atividade, ao meu estilo, né, de vida, como eu me relaciono com esse trabalho, quanto que eu ganho, né, dessa profissão. Então, nessa construção desse projeto de vida, né, e o projeto profissional, tem uma identidade que vai se construindo, né, identidade profissional e um papel de trabalhador que tem uma saliência, né, e onde ela é determinante, tanto na transição, que se faz na escola, trabalho, universidade, trabalho, então da formação educacional, né, para esse ingresso, que para alguns acontece muito cedo, lá pelos 14, 15 anos já vão ingressar para o mercado de trabalho, outros que postergam e vão ingressar lá pelos 30 e poucos anos, tá? Determinante na adaptação às exigências e na qualidade da formação que vai ser feita, no planejamento dessa carreira. Então, como é que eu me vejo enquanto trabalhador, né? Como é que eu vou me construindo e me identificando com esse fazer, e determinante também para o ingresso como adulto independente. Então, exercer o papel profissional já, né, nos encaminha para pensar, né, as responsabilidades e compromissos que eu vou assumir enquanto, né, adulto dentro da sociedade. E aí, né, uma outra questão que
tenho me deparado muito no trabalho mais individualizado, por trabalhar com uma classe social mais favorecida, a postergação dessa independência. Né? Independência financeira, né? A independência, às vezes, de ter as suas próprias coisas, de assumir as suas próprias responsabilidades. Tá? Então é um mundo do trabalho, né? Não vou me estender aqui, que a Marilu já colocou, né? Globalizado, de novas formas, muito mais formas hoje, né? Profissionais autônomos e informais, e que a precarização, o desemprego, ele atinge a todas as classes. Né? O conhecimento técnico e a aprendizagem sempre contínua. O autogerenciamento da carreira tem se colocado de uma forma como se a responsabilização fosse só do sujeito. Então o sucesso ou o fracasso é só dele. E aí isso aparece com, né, uma forma muito angustiante por esses jovens adultos, onde eles acham que não vão conseguir, né, se inserir ou conseguir crescer dentro daquela perspectiva que eles têm, e que a responsabilidade é só dele. Muitas vezes essa contextualização está voltada justamente a ele olhar para o contexto social e econômico onde ele está também. Olhar as parcelas de responsabilidades sobre esse planejar da carreira. Né? A participação da mulher, a busca também pelo setor público, muitas vezes pela questão da estabilidade, e a fragilidade, né, dessa relação ensino e a realidade do mundo do trabalho, que é o processo muitas vezes da formação. Tá? Então isso reflete na pessoa em termos, às vezes, da impessoalidade ou da impossibilidade de ser aquilo que gostaria de ser de fato, por N outras razões, ou ter que se flexibilizar a si mesmo, ser polivalente e multiprofissional. Então eu me deparo muitas vezes com pessoas que fazem N formações, mas formações que não seguem uma linha. Eu vou fazer isso, aquilo, porque eu preciso ter múltiplas habilidades, né, para abrir possibilidades dentro do mercado de trabalho. E aí ele não sabe de fato o que quer. Uma coisa é você buscar várias formações dentro de uma linha que você está seguindo, né? Porque é aquilo que você se identifica e você quer. Outra é nessa perspectiva de ser múltiplo. Um homem que vive para o trabalho, ao invés de ser mais uma das esferas da vida. Aí entra muito nessa questão da centralidade, e até, né, há poucos dias uma orientanda minha trouxe isso com muita força, assim, né? Eu vejo, né, que a vida ela deveria girar em torno do trabalho e não o inverso. Então eu me sinto muito angustiada porque eu vejo que isso não é o comum, é o inverso que acontece. E aí o que eu vou fazer diante disso? Tá? O poder do conhecimento, que muitas vezes é divinizado, né, ou as pessoas sacrificam por conta disso e acham que isso, né, vai ser o suficiente para, né, ingressar, para se manter no mercado de trabalho. E a questão da cultura dos riscos, as rupturas, né, nesse processo de integração entre o homem e o seu trabalho. A fragmentação, muitas vezes, desse ser em relação às suas escolhas a pensar essa carreira. Então, é possível pensar uma carreira? É possível fazer um planejamento? Que acontece muitas vezes e que eu percebo também, né, é que é melhor não pensar. Vamos deixa a vida me levar, que nem a música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Muitas vezes você vai vendo, né, que o sujeito se perde justamente nos seus objetivos, nos seus focos, nos seus sonhos. E vai alimentando muitas ilusões. Então, a carreira, ela requer, né, pensar numa trajetória profissional. Que ela pode estar presente os dois modelos. Tradicional, né, você começar da base para ir crescendo gradualmente, ou, né, nessa carreira mais emergente, onde você não sabe o início e o fim. Né? Se a gente olhar para a imagem, a gente não consegue encontrar o início e o fim. Né? Como é que ela acontece? É um movimento sempre cíclico, de constante construção, reconstrução, repensar, planejar, que é pensada também como uma carreira sem fronteiras. Cadê o limite delas? Né? Então há uma possibilidade de pensar e caminhar por vários e encontrar vários caminhos também. Né? Muitas vezes pensar o plano B, né, dentro de um planejamento de carreira, pode ser pensar um caminho que seja mais longo para alcançar o teu objetivo.
ou outras estratégias para alcançar o teu foco. Aqui, né, não vou explanar muito, mas né, eu acho que o Edgar Schein traz bem essa questão dos estágios que a gente vai passando ao longo da carreira e trabalho na orientação. Ela vai nos mostrando muito isso, assim, né, como é que a pessoa vai nesse processo de desenvolvimento humano, nessa relação com o contexto social, pensando como desenhar essa carreira. E aí eu trago para pensar aqui as metáforas, né, as 4 metáforas do início da carreira, né, pelo Joaquim Azevedo, onde ele diz que a nossa carreira, no início, ela pode ser como um voo da borboleta. Meio que turbulento, a gente vai pousando, né, numa flor, vai em outra, vai zigue-zagueando esse voo, que às vezes é muito imprevisível, onde não há uma certeza de quando conseguir esse emprego, que acontece muito, né, com o jovem que está iniciando. Muitas vezes pode, né, levar a uma fuga em relação ao prolongamento da formação. Até há poucos dias uma pessoa me relatou de uma jovem de 15 anos que ela chegou para os pais e disse: eu vou cursar letras, depois eu vou fazer mestrado e doutorado e eu quero que vocês me banquem até eu concluir o doutorado. Eu vou ingressar no mundo do trabalho depois que eu fizer tudo isso. A confrontação também em construir um projeto de vida sem ter a certeza da independência. Muitos jovens em início de carreira, eu atendi já casados que ainda dependiam financeiramente dos pais e que estavam em extremo conflito em relação a isso. A outra metáfora, a primeira pedra, né, pensar o diploma como a primeira pedra em termos da construção de um edifício, nosso edifício pessoal. Ele não é tudo, não é a centralidade, não é a garantia. Mas é necessário que o jovem tenha coragem, né, para fazer essas escolhas, pensar sobre elas, a capacidade de iniciativa e empreendimento, de investir, né, naquilo que ele quer, a capacidade de comunicação e argumentação, e a humildade e a perseverança de saber e poder recomeçar e aprender. Então foram também vários os relatos, né, de jovens, com seus 18, 19 anos, dizendo: olha, aos 30 anos eu já quero estar no topo da carreira, né, com casa, carro, estar bem estabilizado. Nossa, será que é possível? E a outra metáfora é o cartógrafo, né, que é esse processo bem de desenhar a carreira, de colher informações, fixar o norte, e aonde, né, o nosso trabalho também auxilia muito, né, em termos da orientação e do planejamento. Aqui entra, né, acho que as outras metáforas, elas nos levam muito para o caminho da orientação, trabalhando junto à questão das dúvidas, das incertezas, das angústias, das ansiedades, do autoconhecimento, para depois pensar como fazer isso. E para isso eu preciso também recolher informações, olhar para o meu contexto, né, para as condições do próprio mercado, definir rotas, como fazer isso. Tá? Então, construir um mapa dessas experiências, dessas competências, organizar, e que muitas vezes o currículo pode ser uma forma, um portfólio. E, né, a última metáfora é a do espiral. Essa carreira, ela vai se desenhando num contínuo vai e vem, né, entre educação, formação, ocupação e desocupação. Então, os projetos de educação e formação, eles precisam conter mais ou menos um fio interior consistente de querer ser e tornar-se. Essa carreira vai, às vezes, se construindo desse modo, mas tá, qual é o meu norte? O que eu quero? Qual é, né, essa âncora que o Edgar Schein traz? Qual é a minha inclinação? Olhar para os diferentes aspectos financeiros, econômicos, sociais que permeiam esse meu andar, essa minha trajetória, e como eu estou enquanto sujeito nesse processo. Sei que o meu tempo já esgotou aqui, teria outras coisas até para trazer para vocês, mas eu quero, né, poder falar um pouco da experiência, ou, né, de trazer que o processo, né, de transição, universidade, mercado de trabalho, muitas vezes a gente vê os nossos jovens muito desassistidos nesse sentido. A Universidade Federal, ela tem hoje conseguiu implementar, né, uma disciplina que é de orientação e planejamento de carreira para todos os cursos. Fui uma das professoras, hoje a gente já tem um professor que é efetivo, que trabalha com ela, e onde esse processo de orientação, né, em grupo
auxilia em muito, né, esses jovens adultos que vão ingressar nesse momento, né, para o mercado ou já estão, e pensar como construir essa trajetória dentro dessas metáforas, né, que eu apresentei aqui para vocês. Das bases de um plano de carreira, né, então voltado ao autoconhecimento, a pensar a questão da empregabilidade, do conhecimento do mercado na área profissional, a elaboração de metas, estratégias, como atingi-las, o investimento para fazer isso, network e a capacidade de escolha e autodesenvolvimento. Então eu coloquei para vocês o porquê que eu no início coloquei o nome orientação e planejamento, justamente orientação nessa perspectiva de trabalhar esse processo do autoconhecimento, das dúvidas que o sujeito traz, de como é que ele está em relação à escolha que ele fez, como é que ele se vê nessa relação com o contexto social, para pensar depois o planejamento de maneira mais estratégica, a construção de fato desse plano, a visualização, né, dessa árvore, né, ao longo da carreira, que envolve o que eu tenho percebido muito assim, no trabalho. Ela vai envolver os aspectos psicológicos, sociológicos e econômicos constantemente, mas numa relação com o tempo. Isso tem aparecido com muita força, assim, né? Um tempo que é o tempo cronos, do relógio, do calendário, que às vezes deixa muito angustiados, e muito, às vezes, uma contradição entre o tempo kairos, que é o nosso tempo interno para as coisas. Então, às vezes eu quero andar muito rápido, que vem da mitologia. Kairos era um filho menor de Zeus, que ele era muito rápido, né? E vivia sempre nu. Então, de um jovem hoje que quer que as coisas aconteçam tudo muito rapidamente, muitas vezes ele está desnudo. Ele não sabe o que ele quer, por onde começar e de que modo fazer isso, né? E que às vezes tem que olhar para o tempo cronos e poder, né, se planejar, né, e lidar com esses dois tempos dentro desse projeto de carreira e de vida futura também. Para finalizar, agradeço a atenção, né, de vocês, tá? Muito obrigada. É isso.